Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à 11ª aula do curso Fundamentos de Freios, ok? E nós vamos continuar abordando o freio a disco flutuante, também conhecido como freio tipo punho. Vamos ver a sua estrutura e composição de forças. Bom, esse desenho mostra um caliper montado, um disco de freio, o diâmetro externo e o diâmetro interno desse disco de freio. E a gente vai ver o que é a noção do raio efetivo. Essa cota raio efetivo, ela vai ser importante daqui para frente, porque tudo que a gente calcular em termos de força tangencial, força de acionamento ou força de clamping e torque de freio, a gente vai depender do raio efetivo. Porque o fator de freio, lembram-se, quando a gente definiu o fator de freio, é a força tangencial ou a força de atrito no raio, agindo no raio efetivo pela força de acionamento. Então, a gente vê aqui o centro de massa do cilindro do caliper e a distância, essa cota do centro de massa do cilindro de freio, do caliper, até o centro do disco de freio, é exatamente o que a gente chama de raio efetivo. Então aqui são os parafusos de montagem do suporte do caliper na ponta de eixo, o disco interno do disco de freio, o disco externo do disco de freio. Nessa parte do curso, a gente vai ver que o freio a disco ele tem muitas peculiaridades, muitos detalhezinhos que são importantes a gente conhecer, ok? Então vamos lá. O raio efetivo, ele influencia na quantidade de torque do freio gerado. Que torque é esse? É o torque de freio. A gente está falando do torque de freio, a gente está falando do torque que o caliper, sob a ação de pressão do fluido de freio, ele gera uma força de acionamento, essa força de acionamento gera uma força de atrito ou força tangencial no raio efetivo, e isso tudo gera com o raio efetivo um torque de freio. A gente vai ver depois o torque de frenagem, que é o torque onde entra o cálculo do raio de rolamento, e a gente vai igualar o torque do freio e o torque de frenagem. E aí a gente vai ver todo esse equacionamento. A gente tem como dica que os raios efetivos grandes permitem menor nível de pressão para gerar o mesmo torque de freio. Antigamente, os carros, por uma questão de projeto, uma questão de condição de disco de freio, de proporção de diâmetro do disco de freio, proporção de rodas e pneus, eles eram montados com aros de 13 polegadas. 14 polegadas já era considerado um diâmetro de roda já para carros mais esportivos. Por exemplo, o Escort XR3 e o Gol GTI foram os primeiros carros que apresentaram rodas de aro 14. Hoje em dia, a gente com o conceito do raio efetivo, que ele permite o mesmo torque de freio, os raios efetivos grandes permitem menor nível de pressão para gerar o mesmo torque de freio. Isso dá um alívio para o sistema de atuação, né, de freio. Então a gente vê hoje, por exemplo, que tem carros que têm raios efetivos grandes, discos de freios grandes, discos de freios, principalmente os carros de alta performance, eles têm discos de freio que montam em aros de 18, 19, 20 até 22 polegadas nos grandes SUVs, né? A gente também vai analisar o que seria essa cota chamada offset de pastilha. O offset de pastilha ele determina a distribuição da pressão específica na pastilha de freio. Ou seja, dependendo do offset,
é como a pastilha de freio recebe toda a pressão do caliper, do pistão do caliper, toda a pressão a reação da ponte, e ele influencia diretamente no desgaste do material de atrito. Isso, o offset neutro, por exemplo, o centro do pistão, o centro do pistão do caliper, ele coincide com o centro de massa da pastilha de freio. Então você diz que o offset é neutro e seriam condições ideais de montagem, porque daí a gente não tem, por exemplo, desgastes em cunha, a gente não tem desgaste diferencial do material de atrito, que o desgaste em cunha é prejudicial porque tem uma parte do material de atrito que ainda tem espessura, material para ser desgastado, e a outra parte está completamente desgastada, muito próximo da plaqueta por questão do desgaste em cunha. O offset positivo é quando o centro do pistão, o centro de massa do pistão, ele está abaixo do centro de massa da pastilha de freio. Então, quando o centro de massa do pistão está numa cota inferior, ele tem uma cota inferior ao centro de massa da pastilha de freio. E o offset negativo é quando o centro de massa do pistão está acima, uma cota acima do centro de massa da pastilha de freio. Isso aí importa muito na montagem do caliper no carro, em função do disco de freio, em função da própria colocação dos suportes na ponta de eixo e tudo mais, né? Então procura-se sempre o offset neutro para você ter essa distribuição de pressão específica na pastilha de freio ideal, ok? Vamos lá. O que é a área varrida? A área varrida, por definição, é a área em ambos os lados do disco de freio do rotor, onde a pastilha irá contatar em cada volta do mesmo. Quanto maior a área varrida, o que permite que mais energia seja absorvida e dissipada. E as pastilhas terão vida mais longa, por maior durabilidade consequentemente. A gente vai ver o equacionamento da área varrida. A área varrida é toda essa área aqui, ou seja, essa daqui é o cálculo da área varrida e essa daqui é o cálculo da área varrida da pastilha. O SA é a área varrida, o RP é o raio externo da pastilha de freio, que é esse raiozinho aqui. O WP é a largura da pastilha de freio, é essa cota aqui. E o RR é o raio externo do disco de freio do rotor, então é essa cota. E a área varrida é dada por essa expressão aqui. Então, na realidade, quanto maior a coroa circular de um disco de freio, maior a sua área varrida e, consequentemente, melhor a dissipação térmica. Então, discos de freio, ele tem que ter uma variação boa entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, para permitir que a área da coroa circular seja o suficiente para ter um bom assentamento da pastilha de freio nessa área, ok? Vamos ver agora um exemplo de potência desenvolvida pelo freio de um veículo, de um automóvel ou um veículo de passageiro. A gente viu lá atrás, no início do curso, quando a gente abordou o freio simplex de ação pneumática, a importância da potência desenvolvida pelo freio em um caminhão, numa parada de um caminhão. A gente vai fazer o mesmo exercício aqui, considerando-se um carro de passeio. A energia, então, de um veículo desengrenado de peso M é dissipada pelos freios durante a frenagem da velocidade inicial para a final. A gente sabe que essa energia é energia cinética transformada em energia térmica. E para se fazer teste de frenagem, a gente sempre considera o veículo desengrenado, ou seja, não tem auxílio do freio motor do câmbio e tudo mais, né? Da parte sempre desengrenada para o carro estar com
com a sua inércia total. A energia absorvida pelos freios é a energia cinética, como eu falei, então é metade da massa do veículo vezes a velocidade inicial ao quadrado menos a velocidade final ao quadrado, isso é dado em joules. Para transformar o quilômetros por hora da nossa velocidade para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E a energia ela é sempre dissipada em um tempo de velocidade inicial menos a final dividido pela taxa de desaceleração. A eficiência de frenagem a gente já viu o que significa. Essa eficiência de frenagem, ela na realidade é o quociente entre a desaceleração pela aceleração da gravidade. Então, quando você fala de 40% de G, 0,4 metros por segundo. É isso que quer dizer essa eficiência de frenagem. E a gente, para racionalizar, considera a velocidade, a aceleração da gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que é 9,81, alguma coisa assim. E toda essa potência ela é desenvolvida pelos freios, ela é desenvolvida da energia cinética pelo intervalo de tempo. Então vamos ver como é que é. Com base naquilo tudo que a gente apresentou no slide anterior, a gente chega nessa fórmula que vocês já viram na parte do veículo comercial. 5 vezes a massa, vezes a velocidade inicial menos a velocidade final, vezes a eficiência de frenagem. Uma SUV média com um GVW de 2,72 toneladas, essa daqui, por exemplo, no exemplo, é uma Hilux, a SW4 com motor diesel. Ela tem um peso bruto total de 2.720 kg. Se ela desacelerar a uma taxa de 80% de G, ou seja, é uma frenagem bastante severa, de 120 a 0, por exemplo, rodando uma estrada a 120 km por uma parada total, ela vai dissipar 5 vezes a massa da SUV, vezes os 33,33, que é a velocidade inicial, 120 km por hora em metros por segundo, menos 0, vezes a taxa de desaceleração, 0,8, 80% de G, que é essa eficiência. Isso nos dá 362.630 watts ou 362,63 kW. Essa é a potência. Essa potência transformada em cavalo-vapor, a gente divide por 736 e acha 492,7 cavalos-vapor, quase 493, certo? Então vamos lá. Essa Hilux SW4 diesel automática, que tem esse GVW, esse peso bruto total, e o motor dela especificado é 204 cavalos. Ou seja, a potência desenvolvida pelos freios de uma parada total a 120 km por hora a 0, com uma desaceleração de 80% de G, como a gente viu aqui, né? Olha. Ela precisa, a potência desenvolvida pelos freios é de 2,42 vezes a potência do motor. O motor 204 cavalos contra 493, você acha exatamente 2,42 vezes. Se o balanceamento de freio dessa SW4 é uma SUV pesada, ela, via de regra, esses carros eles têm freio a disco no eixo traseiro, o que proporciona para o projetista uma participação maior de frenagem no eixo traseiro, mesmo porque esse tipo de SUV, de picapes e SUVs, elas têm uma válvula sensível à carga no eixo traseiro, ou seja, conforme mais você carrega, essa válvula abre mais a condição de pressão de freio no eixo traseiro. E aliado ao fato de que ela tem um freio a disco traseiro, que você pode então ter
maiores condições de frenagem, porque o freio a disco tem um fator de freio bem linear. Então, se o balanceamento de freio dela é de 70-30, eu estou supondo que é 70-30, pode ser 65-25, pode ser até 80-20, pode ser 60-40, isso depende muito da qualidade do projeto. Eu estou analisando que ela tem um balanceamento de 70-30. Então ela teria o eixo dianteiro, a potência dissipada no eixo dianteiro seria de 172 cavalos por roda. E no eixo traseiro seria, com esse balanceamento, quase 74 cavalos por roda. Então você vê que a potência de 204 cavalos no motor, numa frenagem, ela quase é a mesma potência que é desenvolvida pelo freio dianteiro, certo? A gente, de novo, lembra que potências, a gente só pode exigir os freios nessas condições de potência dissipada em intervalos de tempos curtos. Caso contrário, a geração de altas temperaturas ocasiona o fade, ou a perda de coeficiente de atrito em função da temperatura do material das pastilhas, e fatalmente vai afetar a eficiência de frenagem, como, por exemplo, uma descida de serra. Bom, o freio a disco flutuante, a gente pegou isso daqui com o fabricante, né? Os principais pontos de estresse do freio flutuante. Esses calipers possuem áreas críticas de fadiga e por esse motivo eles recebem especial atenção no seu projeto. Essas áreas críticas de fadiga, elas ocorrem pelo seguinte: a pressão de fluido de freio que entra aqui no cilindro, que gera a força de clamping, que essa força de clamping, ela aciona a pastilha interna contra o disco de freio e traz a ponte por ação e reação. Isso tudo são forças de acionamento bastante grandes e intensas, o que pode ocasionar, por exemplo, a abertura dessa carcaça, a parte estrutural da carcaça, se não for bem desenvolvida, ela pode, por exemplo, deformar. E quando há deformação, a gente vê a perda de eficiência do conjunto como um todo, né? Então, esses são... Aqui também é um ponto de estresse por causa aqui da pressão de fluido de freio, que são pressões altas. A gente viu no exercício lá, a gente vai ver aqui como se calcula a pressão depois, mais para frente e tudo mais. Toda a parte dos pinos de guia, da ponte, né? Toda a parte de fixação do suporte do caliper na ponta de eixo e tudo mais. Isso daí, numa frenagem, essas forças interferem até no sistema de direção. Tá? Aqui também é só a continuação de uns pontos de estresse no freio flutuante. A gente vê aqui toda a parte da carcaça, aqui é o housing, onde é o cilindro de roda é colocado no caliper, né? Ele atua, ok? Vamos pegar aqui, como diz no capítulo, a gente vai ver os esforços no freio a disco, né? O que seria clamping force ou brake torque? Clamping force nada mais é do que a força de clamping, que é essa força de pegada, ou seja, o pistão pressionando a pastilha interna contra o disco de freio e trazendo a ponte por ação e reação, então ele dá aquela pegada, tipo mesmo um punho, né? Quando você aperta alguma coisa. Então essa clamping force nada mais é do que a força de acionamento, ou seja, a gente vê aqui uma pressão de linha que sai do cilindro mestre, essa pressão sai do cilindro mestre, pela tubulação de fluido de freio e entra pelo flexível do caliper, onde tem um parafuso aqui, que é o mesmo parafuso que faz
a parte de sangrador, né, de sangria do fluido de freio. Essa pressão entra neste pistão aqui, que tem um determinado diâmetro. Essa pressão, então, ela gera a força de torque, que é calculada, a força de clamp, que é calculada da seguinte forma. A pressão é a força sobre a área, então a força de clamping é a pressão vezes a área de quem? Do pistão, do caliper. Então é 45 bar que saiu do cilindro mestre e entrou aqui no caliper, no pistão do caliper de freio, vezes πd2, que é o diâmetro do pistão, sobre 4. Vezes 100, porque a gente quer achar em quilograma-força, ok? Dividido por 100. Então vamos lá, se pegar aqui é 54 milímetros ao quadrado, vezes π, vezes 45, divide por 4 e depois divide por 100, você acha os 1031 quilogramas-força. Você vê que a força de clamping é de 1000 quilos. 1000 quilos é 1 tonelada de força. É uma força bastante grande. E todos esses parafusos guia que trazem essa ponte por reação, ela também tem um clamping aqui calculado de 1031, porque é ação e reação. É uma lei física, né? Um princípio físico. Então essa pastilha é colocada contra o disco de freio, do lado interno sempre, e a ponte traz a pastilha externa para contato com o disco de freio. Essa folga, pastilha e disco, a gente viu como é que ela se procede pelo anel de Robeck. Ele se deforma pela ação do pistão sob pressão e depois, quando você desaciona o fluido, no pedal de freio interno do veículo, você tem também por uma questão de batida, ou seja, essa superfície do disco de freio já está desgastada pela ação de atrito. Então, essas batidas da pastilha contra o disco trazem o pistão de volta, além do anel de Robeck. Então, isso daqui é tudo muito bem calculado para você não ter, por exemplo, nessa pastilha externa aqui, a ação de ponte também retorna para ter a folga de projeto da pastilha contra o disco de freio e não ter um drag aqui, ou seja, um torque residual. E como é que é calculado o brake torque, que é o torque do freio, do caliper propriamente dito. O brake torque ele é calculado da seguinte forma. Se o nosso freio possui um raio efetivo de 106, né, e a pastilha de freio tem um nível de atrito 0,45, a gente calcula o torque gerado pelo freio será de 984 Nm. Bom, nesse esquema a gente pode ver, por exemplo, como é que vai ser calculado a força de clamping e o brake torque, né? A gente viu aqui como se calcula a força de clamping, né? A pressão que entra no cilindro de freio do caliper, vezes a área do pistão do caliper, e a gente acha os 1031 quilograma-força de força de clamping. Mas para a gente calcular o torque, a gente precisa saber da força tangencial. Por quê? É essa força, a força de atrito, que a gente precisa saber, que vai agir no raio efetivo e que gera um torque, né? Essa força vezes esse braço aqui de alavanca, 106 milímetros, gera um torque. Esse é o torque de freio. Então a força tangencial, ou força de atrito, é dada pelo coeficiente de atrito da pastilha interna mais o coeficiente de atrito da pastilha externa. O coeficiente de atrito a gente viu que é 0,45, certo? Vezes a força de clamping, então é 0,9, 0,45 mais 0,45, vezes 1031, dá 928 kg a força de atrito. É uma força de atrito bastante razoável, certo? Por pressão de 45 bar.
E o brake torque, o que é? A força tangencial no raio efetivo, força de atrito no raio efetivo, vezes esse raio efetivo, que é de 106 milímetros ou 1,06 transformado, para a gente achar em metro, certo? Então, a gente tem a força tangencial de atrito 928 vezes 1,06, tem o torque de freio de 984 Nm. Mais para frente, a gente vai analisar o torque de freio, que é gerado pelo freio em si, e o torque de frenagem, que é gerado pela ação do freio no raio de rolamento do pneu. A gente vai igualar os dois e vai ver a que conclusão a gente chega, tá bom? Bom, eu fico por aqui porque já tem bastante informação nessa 11ª aula. E se vocês estão gostando, eu peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, porque daí a gente vai aumentando a comunidade que se interessa pela parte de fundamentos de freios, por esse detalhe da engenharia de chassi, que faz parte do projeto dos veículos. E também que vocês possam deixar um likezinho se estiverem gostando, porque isso incentiva a gente. Então, eu fico aqui, eu agradeço a atenção e desejo tudo de bom para vocês.